Olá pessoal, boa noite. Muito bem, então hoje nós vamos encerrar a primeira parte da primeira epístola de João. Então já abre a sua Bíblia na primeira carta de João. E como eu havia então já comentado para vocês, João ele está escrevendo a sua carta no final do primeiro século. E ele quer que os seus ouvintes, as pessoas que vão ler essa carta, elas entendam a necessidade de apropriar-se de forma adequada da sua salvação. Como eu falei, quando João está escrevendo o final da sua carta, ele nos dá o objetivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. E eu repito isso para que vocês também possam ter isso em mente. O objetivo da carta de 1 João é o capítulo 13 é o versículo 13 do capítulo 5, onde ele diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A vida eterna ela não é uma consequência de uma vida em que não é algo que nós vamos conquistar, algo que nós vamos fazer tudo certinho e lá no final Deus vai montar uma balança e vai ver se a gente fez o certo ou o errado. João já é bem claro, ele está dizendo assim: eu estou escrevendo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Mas uma vez que João quer que nós saibamos que nós temos essa vida eterna, ele vai falar que quem tem a vida eterna então anda por dois trilhos, né? Por duas linhas. Anda por dois caminhos. E o primeiro deles é o versículo 5 do primeiro capítulo, onde ele fala: essa é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então Deus está dizendo para nós aqui, João está dizendo para nós, que se nós temos a salvação garantida em Cristo, nós precisamos andar na luz. E aí ele vai desenvolver a sua carta até o capítulo 3, versículo 11, onde ele vai abrir o segundo caminho, que é o versículo 11, capítulo 3, quando ele fala assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Para João é inadmissível você dizer que conhece a Deus, você dizer que anda com Deus, você dizer que teme a Deus, se você não anda na luz e se você não ama o próximo. Ele diz que quem não anda nesses dois caminhos, na verdade é um mentiroso. Está enganando a si mesmo, tentando enganar as pessoas, mas não conseguirá enganar a Deus. Essa é a verdade que João vai falar então em sua primeira carta. E hoje nós vamos encerrar essa primeira parte da carta. Então nós vamos até o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, para entendermos, para compreendermos a plenitude do que João está dizendo. Mas para isso, eu vou fazer um breve apanhado do que João fala até o capítulo 3. Então, como eu falei para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 10, João está desenvolvendo um único tema. Deus é luz e o cristão tem que andar na luz. E aí talvez você pergunte: tá, beleza, mas o que é andar na luz? É uma luz no chão em que eu tenho que andar? É um trilho de LED? Que história é essa que o cristão precisa para andar na luz? Então, João desenvolve 4 temas até nós chegarmos a esse capítulo 3. Sobre o que é realmente andarmos na luz. Primeira coisa que João vai falar, que andar na luz é ter noção da influência do pecado em nossa vida. Então, o pecado, como eu já falei, a pena do pecado, a culpa do pecado, ela já é retirada quando nós cremos na cruz de Cristo. Estamos aí às vésperas da Páscoa, né? E nós justamente na Páscoa lembramos a morte de Cristo em favor do nosso pecado, aonde ele foi o sacrifício pleno, eterno, único e perfeito. E não há nada mais que possa ser complementar a essa salvação que foi entregue por nós por meio da cruz.
Então, quanto à culpa do pecado, Cristo leva na cruz. Mas a presença do pecado ainda é verdadeira. A presença do pecado ainda é real. Então nós temos que ter noção que o pecado ainda está influenciando cada ação que nós temos. E por isso nós devemos vigiar. Por isso que nós temos que compreender que Cristo veio transformar essa nossa realidade enquanto pecado. Então ele fala que nós temos que ter influência, a noção da influência que o pecado tem em nossa vida. E por isso nós precisamos ser verdadeiros com as pessoas ao nosso redor. Segundo, nós temos que ser francos conosco mesmo e admitir que nós somos pecadores. E terceiro, nós temos que concordar com Deus na necessidade da nossa restauração. Porque se eu não mostro que eu sou pecador para as pessoas ao meu redor, se eu fico inventando que eu sou uma pessoa assim muito boa, eu estou enganando elas. E, inclusive, eu posso ser uma pedra de tropeço, porque toda pessoa sabe da sua limitação enquanto pecador. E se eu disser para elas que eu não peco, elas vão dizer, puxa vida, então eu estou no caminho errado. Então eu engano as pessoas ao meu redor. Segunda coisa, eu não sou franco comigo mesmo. Porque eu fico achando que eu não tenho pecado, eu sou perfeito. E isso me leva à terceira conclusão. Então eu chamo Deus de mentiroso. Se eu digo que eu não sou pecador, então Deus é um mentiroso. Ele errou o diagnóstico que ele fez no meu coração. E aí então, eu estou longe da salvação. Então o primeiro argumento que João vai usar na sua carta é: tenha a noção da influência do pecado na sua própria vida. Segundo tema que ele vai desenvolver nessa primeira parte é: se nós temos o pecado, nós podemos tranquilamente confiar no advogado justo e sem defeito. Essa é a parte boa. Cristo está lá intercedendo diretamente a Deus por nós. E não há outro caminho de chegarmos a Deus. Vamos fazer boas obras para alcançar o favor de Deus. Não vai adiantar. Vamos ir para a igreja todo domingo e assim nós chegaremos lá. Não. Vamos decorar toda a Bíblia e ali nós estamos garantindo. Não. A confiança está no nosso advogado. Aquele que vai diante do Pai e diz: eu paguei o preço da culpa. E como o mesmo crime, ele não pode ser pago duas vezes, então Cristo se torna a nossa justiça. Ninguém pode cumprir duas vezes a pena pelo mesmo crime. Então, se Cristo já pagou, a pena está paga. E nós podemos confiar nele. Terceiro, nós precisamos obedecer a Deus, agindo conforme o caráter de Deus. Então, o que João fala? Se você tem noção do pecado, mas entendeu que o advogado já pagou o preço, agora então você não vive mais como uma pessoa normal. Porque agora você vive como alguém livre em Cristo, cujos pecados agora foram de uma vez por todas pago. Então agora você vive de acordo com o caráter daquele que te salvou. Por isso que ser cristão é ter o caráter de Cristo sendo feito em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida, principalmente com as pessoas ao redor. Isso é ser cristão. E a terceira, então, que João vai falar, e nós conversamos isso no último domingo: não amem o mundo. Porque tudo que o mundo oferece são cobiça. Cobiça aos olhos, cobiça da carne. Então não ame o mundo. O que João vai dizer? Não ame o mundo, ame o próximo. Ame as pessoas, que vai ser o segundo tema que ele vai desenvolver. Então, até o capítulo 3, João desenvolveu esses 4 temas. O que é andar na luz? Andar na luz é saber que o pecado está ali e eu preciso vigiar. Segunda coisa, confiar que quando o pecado está ali, o advogado Jesus Cristo já intercedeu diante do Pai para mim. Então agora eu obedeço os preceitos divinos para a minha vida. E não amo o mundo. Agora João então vai entrar na última parte, que é o porquê nós devemos andar na luz. E ele vai falar que nós devemos andar na luz porque Deus tem um amor gigantesco derramado por cada um de nós.
Então acompanhe ali agora, abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão à lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Agora então João ele vai fazer o fechamento. E nós precisamos olhar os versículos um por um para entendermos exatamente o que João está falando, porque parece então que João está se contradizendo, porque no início ele fala: todo aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Depois ele fala aqui, mas todo aquele que anda no pecado, opa, peraí, mas é pecado ou não é pecado? Você tem que ter sempre noção dessas duas formas do pecado. A culpa não temos mais. O pecar ainda acontece. Mas para o cristão, o pecado é um acidente de percurso. É aquilo que acontece de vez em quando. Quando nós permitimos que o nosso coração, que deveria estar submisso a Cristo, se sobressaia, e aí ele começa agora a querer todas as coisas para si. E aí nós vamos pecar, nós vamos machucar o outro, nós vamos enganar o outro, nós vamos usar o outro. E isso não deve ser a prática do cristão. O cristão ele precisa de uma vez por todas entender que agora o Senhor do seu coração é Cristo. E é isso que João está dizendo agora. Mas por que nós devemos fazer isso? Do versículo 1 ao versículo 3, João vai falar o motivo. Primeiro, porque Deus derramou um amor incrível por cada um de nós. A nossa restauração ainda está por acontecer. Se você se você tem o meu WhatsApp, você vai ver que justamente a minha frase do WhatsApp foi tirada exatamente desses versículos, onde eu falo, o melhor ainda está por vir. Tem coisa ainda que vai acontecer e é muito melhor do que nós podemos desfrutar aqui. Então a nossa restauração ela vai ser completa e plena, perfeita, total, mas ainda não chegou. Por isso nós precisamos nos esforçar para quê? Para conhecer a verdade. Porque conhecer a verdade de Deus me estimula a santidade. Jaime leu no início, o Fofo leu também, um salmo. Antes de começar o louvor, nós lemos um salmo, porque o salmo faz parte da palavra de Deus, e quando nós entendemos a palavra de Deus em sua plenitude, nós conhecemos a verdade. E conhecer a verdade me leva a ter uma santidade. Por isso que é perigoso eu deixar de ler a Bíblia. Por isso que é perigoso nós... por isso que é perigoso quando nós deixamos de frequentar círculos onde há pessoas maduras em Cristo.
Porque quando nós nos isolamos, nós passamos a ouvir só a nossa própria voz egoísta. E se a Bíblia não é mais o nosso padrão, o nosso coração passa a ser o nosso padrão. E o que eu acho que é certo é o que eu vou fazer. Então hoje, quando nós conversamos, principalmente nessa sociedade atual, quando você vai falar assim, não, olha, mas a palavra de Deus diz isso, as pessoas elas se levantam com toda a sua arrogância, dizendo, não, mas eu penso diferente. Aí você tem que dizer, olha, querido, você pode pensar diferente. Deus te deu uma livre agência para que você possa pensar diferente, não tem problema. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu me jogar de um prédio dizendo que eu não acredito que a gravidade vai me levar até o solo a uma velocidade constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, não, eu vou me jogar e vou dizer, não vai acontecer nada, não muda o fato de que eu vou beijar o chão. Então você pode não concordar com Deus? Pode. Mas eu vou te dizer que o que comanda as leis do universo não é a tua vontade. Por isso, nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer pessoas maduras que aplicam a verdade de Deus em sua vida, para que nós sejamos incentivados a fazer o mesmo. Por isso que é sábio nós estarmos cercados de pessoas que conhecem a Deus, andam com Deus, conhecem a Bíblia e nos ajudam a aplicar os princípios da Bíblia em nossa vida. Por isso que o cristão não pode andar sozinho. Ele precisa de uma comunidade, ele precisa de pessoas. Ele precisa, e isso nós chamamos de discipulado. Discipulado não é alguma coisa que acontece só quando eu vou almoçar com alguém, ou quando eu vou me encontrar para estudar a Bíblia com alguém. Discipulado acontece quando nós estamos fazendo em todos os momentos. E eu olho aquela pessoa aplicando a Bíblia e eu digo, tá, mas por que você fez isso? E ela explica por que ela fez aquilo. Nós precisamos estar andando com pessoas. Por isso que o Shema de Israel, Deuteronômio, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e agora ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Quando? Na aulinha? Abra a Bíblia uma vez por dia? Não, quando estiver andando pelo caminho, quando for deitar, quando se levantar. Nós aplicamos os princípios de Cristo em todas as atitudes, se somos cristãos. Se não somos, bom, daí agimos conforme aqueles que não o conhecem, que é o que João fala aqui. Então, o problema é nós sabermos quem somos. E se nós sabemos quem somos, sabemos o preço que foi pago para que nós estivéssemos plenos em Cristo hoje. E isso vai agora fazendo com que a gente se adeque à nossa identidade em Cristo. Então essa é a primeira verdade que João fala. Nós agora andamos na luz porque o amor que Deus derramou para nós é impressionante. Segunda coisa que ele vai falar para nós, versículo 5, impressionante também é a obra que Cristo fez para mim e para você. É isso que ele fala, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Conhecer o preço da nossa santidade nos leva agora a tomar com muito cuidado aquilo que nós somos em Cristo. É como aquela pessoa que uma vez estava com um problema de identidade e ele era um auxiliar de um artesão, ferreiro da Idade Média. E ele estava muito chateado e o seu mestre disse, mas por que está chateado? Ele disse, as pessoas não me valorizam, as pessoas não, né? E aí ele pegou, abriu lá uma caixa e mostrou para ele um elo, um simples elo de metal. E ele disse assim, o que você acha? Você acha que é valioso esse elo de metal? Aquele aprendiz olhou, disse, não sei, parece um elo de metal muito simples. É verdade. Então faça o seguinte, vá até o mercado e não importa o preço que te oferecer, você não venda esse elo, só vá lá e diga quanto vale esse elo. Beleza, ele foi, dali a algum tempo ele volta e ele diz, e aí? Olha, o pessoal analisou, viu que é um elo muito comum, muito tranquilo,
E o máximo que eu encontrei foi uma pessoa que, por pena de mim, estava disposta a me dar 2 moedas por esse elo. Legal, muito bem. Agora você vai fazer o seguinte: você vai até o ferreiro do rei, e você vai pegar esse elo e você vai levar para ele avaliar. Mas a mesma coisa você vai fazer, não importa o que te oferecerem, você não vende esse elo. Tá bom, beleza. O ferreiro do rei, o menino foi até o ferreiro do rei, e o menino, quando retorna assustado. Agora, tomando muito cuidado com aquele simples elo, e ele diz: ué, o que aconteceu? Ele disse: o ferreiro do rei estava disposto a me dar 50 moedas por esse elo. É? O que mudou? Não, é que o ferreiro do rei, ele sabe que foi o antigo ferreiro que forjou, e esse elo fazia parte da armadura do rei. Quando o rei venceu uma batalha importantíssima, e quando o rei venceu essa batalha, em homenagem aos seus soldados, o rei deu um dos anéis da sua cota de malha para cada um dos seus soldados valentes, como uma forma de mostrar o quanto ele valorizava isso. Esse elo nunca mais vai ser repetido, porque o ferreiro que o fez já morreu. Por isso ele estava disposto a dar 50 só para guardar um desses elos. Ele disse: viu? Há uma diferença enorme em procurar o teu valor em quem não sabe quem você é, ou procurar o valor em quem realmente te fez e sabe quem você é. Nosso valor não está no mundo. Por isso, é uma prostituição nossa nós tentarmos achar o nosso valor ali fora. E acharmos que as pessoas vão nos valorizar como Deus nos valoriza. E aí nós vamos descobrindo que quanto mais tralha a gente tiver, e quanto mais cara for a tralha que nós temos, mais valor as pessoas nos dão. Então nós nos esforçamos para ser as pessoas mais carregadas de tralha cara possível. Porque as pessoas olham para nós: esse sim, esse sim. Uma coisa é passar com uma Lamborghini aqui na Rossete, obrigado. Uma coisa é passar com uma Lamborghini na Rossete, outra coisa é puxando um carrinho de reciclagem. Qual dos dois chama mais atenção? Nós vamos dar o cara Lamborghini, chamou atenção. Pô, ainda mais se for aquele verde brilhante, sabe? Aquele, nossa, vai ficar muito legal, né? Vou até parar para olhar. Tá aí o carroceiro. Isso aí nós temos de monte por aí, vai lá do lado do Campo do Caxias, tem 50. Né? Lamborghini talvez só uma em Caxias. Né? Eu nem sei se tem, talvez não tenha. Em Gramado deve ter uma lá no Supercarros. Está vendo como é diferente a coisa? O mundo só vai nos valorizar se nós apresentarmos para o mundo aquilo que ele quer que nós tenhamos. Tem um monte de tralha cara, tem um corpo perfeito, tem a sabedoria suficiente para, né, impressionar todas as pessoas. E aí nós vamos ser valorizados, vamos ter um monte de seguidores, nosso Instagram vai estar lotado, nós vamos, né, ser pessoas consideradas pela... Teu valor está em Deus. E só Ele vai te dar o valor que você realmente tem. E como é que nós percebemos isso? Pela obra que Cristo fez na cruz. Isso ali vai definir quem você é. Nada mais que você tiver, não importa, porque aquilo ali define o teu valor. E aí nos versículos 4, no versículo 6 e no versículo 8 desse capítulo 3, Paulo vai falar que nós temos que tomar cuidado, porque a obra de Cristo é impressionante, o amor de Deus por nós é impressionante, mas a obra do diabo é enganosa. Essa é a questão. Então, se a proposta que o diabo nos oferece é enganosa, tentar viver a proposta do mundo é um engano. Tentar viver a proposta que o mundo pede para que nós vivamos é uma deturpação da obra de Cristo. Segunda coisa, o cristão peca, mas ele peca, mas não vive na prática do pecado. Vamos usar um exemplo aqui extremo, ruim, mas, por exemplo, um cristão, ele pode um dia adulterar, mas ele se arrepende. E aí ele confessa, e ele restaura a sua vida. Agora, quem não tem Cristo,
Vai adulterar a todo momento e vai achar que isso é bom, isso é legal, isso tem que ser contado nas conversas de homens, né? Que aquilo é legal e tudo mais. Então, essa é a diferença de pecar uma vez e ser um acidente de percurso e continuar na prática do pecado. É isso que João diz que o cristão não pode. O cristão não pode ser dominado pelos valores do mundo a tal ponto de ser aquilo que o mundo pede, ele sai praticando, sai sendo dominado por vícios, por coisas. Por quê? O cristão peca, mas ele não vive na prática do pecado. Mas quem vive na prática do pecado não é cristão. É isso que João vai falar. Se a prática do pecado ela não produz arrependimento em nossa vida, então tem alguma coisa errada com a gente. Se a prática do pecado não nos liga um alerta na cabeça, não nos dá um puxão de orelha e diz, cara, tem certeza que não está se desviando demais com isso? Se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Mas não é com a Bíblia, não é com Deus, não é com Cristo. Então nós precisamos rever alguns valores em nós, alguns valores de Cristo em nós, e nós precisamos então agora, de uma vez por todas, entender esse processo. E o pecado vai nos levar a acreditar nas mentiras que nos são oferecidas, vai nos levar a ter uma vida onde Deus não está presente, vai nos levar a correr atrás dos nossos próprios interesses, de fazermos as coisas por nós mesmos. Só que aí nós não entendemos, de uma vez por todas, o versículo 10 do capítulo 3. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Agora as duas coisas elas estão costuradas de tal forma que eu não posso dizer, não, eu não amo o irmão, mas eu pratico a justiça. Aí João vai dizer, não, as duas coisas têm que estar juntas. Não, seguinte, eu até não pratico a justiça, mas sou um cara amável, eu amo todas as pessoas. E aí João vai dizer, também não procede. Então, quando João vai terminar o primeiro argumento de sua carta, andem na luz, ele está dizendo para todos nós agora que estamos ouvindo o seu argumento, primeiro, é que nós agora precisamos entender de uma vez por todas, e eu vou repetir a ilustração, que a nossa vida agora é como navegação. Nós entramos em um barco, o barco está sobre a água, isso é navegação. Agora, se a água começa a entrar no barco, já vira naufrágio, não é navegação. Estar no mundo e não amar o mundo é como navegar. Você precisa colocar o teu barco em cima da água e qualquer coisa diferente disso, você está com um problema enorme. Então nós precisamos agora levar uma vida de tal forma em que andar na luz é não permitir que o oceano do mundo invada agora a nossa comunhão com Cristo e nos leve a naufragar na fé. É ter uma vida onde a santidade de Deus ela é expressa em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quando eu paro numa faixa de pedestre para que aquela pessoa atravesse, eu não estou sendo apenas educado, eu estou amando aquela pessoa e permitindo que ela faça aquela travessia de forma tranquila, segura e boa. E quando eu não respeito a faixa de pedestre, eu não sou um bom cristão. Mas não, mas esse negócio de respeitar a faixa é em Gramado. Leia o Código de Trânsito e você vai ver que não é só de Gramado. A diferença é que se você, lá em Gramado, atropelar alguém, você ganha uma multa enorme, gigantesca, absurda. Mas Caxias não. Né? Essa é a diferença. Quando eu vou no mercado e eu cedo a minha vez para alguém na fila, por qualquer motivo, é porque eu estou amando essa pessoa. Não porque eu estou sendo educado. É porque eu olho para ela com a mesma misericórdia que Cristo olha para mim e eu posso abrir mão do meu lugar e ceder um lugar para ela.
Quando eu estou na minha casa, na minha família, e eu vou fazer o bem para alguém da minha família, uma gentileza, eu não estou apenas sendo educado. Eu estou amando aquela pessoa a ponto de abrir mão de algo que eu consideraria legal, bom, para mim, para que essa pessoa se sinta satisfeita, esteja servida, se sinta feliz. Então o que João está pedindo aqui é que nós temos que ser mais do que educados. Nós temos que colocar o caráter de Deus em cada ação da nossa vida, em cada circunstância. Quando eu ajudo alguém necessitado, eu estou fazendo aquilo por quê? Porque é o que Cristo faria. Cristo pararia todas as coisas que Ele estava fazendo para que alguém se sentisse amado por algo que eu vou fazer, mesmo que seja inesperado aquilo. Essa tem que ser a nossa prática. É para isso que nós seremos conhecidos como bons cristãos. Então, quando eu opto por não falar mal de alguém, ou não falar mal de pessoas, é porque eu amo aquelas pessoas. E eu posso até não concordar com o que aquelas pessoas pensam, falam e fazem. Mas eu não vou falar nas costas dela mal delas. Porque se eu fizer isso, eu não sou um cristão. Essa é a essência de andar na luz. Ou nós andamos na luz, ou nós somos filhos do diabo. João não dá outra proposta. Não tem uma terceira opção, melhor dizendo. Ou é, ou não é. Então o que João diz para nós, desde o capítulo 1, versículo 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Por isso João vai do capítulo 1 até o capítulo 3, nos incentivando a andar na luz. E isso já nos prepara para o nosso próximo desafio na carta de João, que leremos em algum outro momento. Eu sei que a gente tem Páscoa chegando e tudo mais, que é o fechamento da sua carta. Amem uns aos outros. Por quê? Porque Deus, além de luz, é amor. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, olhando para a Tua palavra e sentindo nosso coração desafiado. Porque realmente, Pai, não é fácil andarmos na luz. Não é fácil expressar o Teu caráter em cada atitude que nós temos. Não é fácil expressar o Teu caráter em todos os momentos, porque o nosso eu ainda resiste. O nosso eu ainda está ali tentando dominar, tentando tomar o controle, tentando ser satisfeito, tentando ser servido, tentando ser adorado pelas pessoas ao redor. Mas, Senhor, nos ajuda, Pai, a colocar esse eu debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua existência, para que nós possamos compreender que é Tu que precisa viver em nós. As pessoas já estão cheias de pessoas no mundo para olhar. Está na hora delas enxergarem Cristo. Mas para as pessoas ao nosso redor enxergarem Cristo, elas precisam que nós vivamos esse Cristo. Então ajuda a nossa comunidade a ser o Cristo aqui na cidade de Caxias do Sul, a fazer as coisas certas, a colocar o Teu caráter em todas as ações, para que quando as pessoas olharem para nós, elas não nos vejam. Para que quando as pessoas virem as nossas atitudes, elas não procurem o nosso WhatsApp ou o nosso Instagram, mas elas procurem saber esse Deus maravilhoso que nos guia e nos conduz. Queiram conhecer melhor esse Deus. Nos livra, Pai, das mesquinharias, nos livra, Pai, das fofocas, nos livra, Pai, dessas cobiças que o mundo nos oferece, para que possamos andar única e exclusivamente na Tua direção. E que sejamos conhecidos por aplicar o Teu caráter em nossa vida. É isso, Senhor, que nós agradecemos desde já. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado pelas palavras de João, que foi inspirado e nos traz agora essas verdades bíblicas para que possamos andar na Tua direção. Em nome de Cristo. Amém.